2024 palpável para o Vasco da Gama. Sim, torcedor vascaíno, após uma temporada preocupante com relação ao que seria o ano de 2024 para o Gigante da Colina, nesse momento, no dia 16 de novembro, o Vasco começa a ter tranquilidade para planejar a sua próxima temporada. Até porque hoje, o Vasco da Gama é o 15º colocado do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos. Caso vença a equipe do Cruzeiro, inclusive partida que é tratada como uma grande decisão no Vasco da Gama, o Gigante da Colina pode garantir a sua vaga na primeira divisão do ano que vem. E falando, inclusive, em Vasco da Gama e Cruzeiro, nesta tarde de hoje foi confirmado: o Cruzeiro e também o Coritiba não terão mais público nos seus jogos até o final deste brasileiro. Então, um rebaixamento para Coritiba, que é uma equipe que hoje é a vice-lanterna do Brasileirão, já é uma realidade há muito tempo. E a partir desse momento, um rebaixamento para o Cruzeiro não é algo tão distante assim, também não. E automaticamente o Vasco começa a planejar o seu 2024 de uma forma mais efusiva, de uma forma mais agitada, intensa. Diante disso, nomes começam a se tornar alvos para o Gigante da Colina. Após a informação de que Denilson, volante de 22 anos do Cuiabá, foi um dos nomes procurados pela diretoria ainda neste 2023. Tivemos informação nesta tarde de hoje que Mastriani, uruguaio, destaque do América Mineiro, clube já rebaixado à segunda divisão, é um nome que está na lista do Vasco para a próxima temporada. Então, torcedor vascaíno, um boa noite gigante, agitado, movimentado, com muitas novidades, que é claro, você, torcedor vascaíno, não pode perder. Mas antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre eu faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão às 7 horas da manhã, o Fala Gigante, por volta das 2, 3 horas da tarde, e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, contamos muito com a sua presença. Vem agora aqui embaixo e já se inscreva. Além disso também, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação e o crescimento do nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, pois foi de fato uma quinta-feira muito movimentada dentro do nosso Cruz Maltino. Uma quinta-feira de apresentação no CT Moacir Barbosa, visando a partida desta próxima quarta-feira contra a equipe do Cruzeiro no Mineirão. Inclusive, como está aparecendo aqui na imagem a vocês, foi isso que aconteceu no CT Moacir Barbosa nesta tarde de hoje. Podemos ver na imagem, inclusive, atletas como Marlon Gomes, Pumita Rodrigues, Gabriel Dias, jogadores que estarão à disposição do Vasco da Gama, muito provavelmente para esta partida de quarta-feira que vem contra a equipe do Cruzeiro. O clima hoje no CT Moacir Barbosa é um clima muito agradável, um clima de certa tranquilidade que foi dificilmente vista nesta temporada de 2023. Um Vasco que passou durante grande parte deste ano dentro da zona do rebaixamento, foi inclusive lanterna do Brasileirão durante várias rodadas, hoje é o 15º colocado e, como a gente vem comentando com vocês até com certa frequência, vive esse momento mais calmo no seu dia a dia. O Vasco hoje é uma equipe que tem calma para trabalhar, que tem paz para trabalhar, tranquilidade para jogar bola e treinar no CT Moacir Barbosa, algo que não tinha algo em torno de 2, 3 meses atrás e principalmente antes da chegada do técnico argentino Ramon Ángel Dias. Então o Vasco hoje vive de fato um momento melhor e se prepara para enfrentar a equipe do Cruzeiro nesta próxima quarta-feira dentro do Mineirão. Treino que foi marcado por dentro de campo, sessão de treinos e também um coletivo no final do treinamento entre titulares e reservas. Sobre esse dia de quinta-feira, dia 16 de novembro no CT Moacir Barbosa, o que temos a trazer aqui a vocês é o seguinte: Rossi,
O Búfalo recebeu uma camisa especial do Vasco da Gama em comemoração pelos seus 50 jogos com a camisa do Gigante da Colina. Essa marca foi atingida pelo Búfalo na partida do último domingo contra a equipe do América Mineiro em São Januário. O Rossi já teve uma passagem pelo Vasco em 2019 e completou agora esses 50 jogos na sua segunda passagem. Rossi, inclusive nesta nova passagem do ano de 2023 pelo Cruz Maltino, soma 1 gol e 3 assistências em 6 partidas. Muito legal, o Rossi aí chegando essa marca importantíssima, 50 jogos com a camisa do Cruz Maltino. Além disso também, uma informação que tivemos nesta tarde de hoje, até importante, torcedor. Falei sobre Marlon Gomes, mas vou até frisar, porque será um vídeo que eu quero deixar para trazer essa informação na Acorda Vascão de amanhã. O Manuel Capasso, neste treino de hoje, voltou a treinar junto ao grupo. A possibilidade é real de Manuel Capasso retornar a ficar à disposição do técnico Ramon Angel Dias para a partida da próxima quarta-feira contra a equipe do Cruzeiro dentro do Mineirão. Então, muito legal esse atual momento do Vasco e a possibilidade é de fato real que Manuel Capasso, zagueiro argentino, volte a ficar à disposição do Vasco da Gama. E como a gente trouxe, o Vasco se prepara para esta partida contra o Cruzeiro na próxima quarta-feira. E o Cruzeiro terá que se preparar da melhor maneira possível para enfrentar o Vasco da Gama. Porque chego novamente aqui um pouco ao lado para vocês darem uma olhada na atual tabela do Campeonato Brasileiro. Como vocês podem observar aqui ao lado, torcedor vascaíno, o Cruzeiro hoje é o 17º colocado com 33 pontos. O Cruzeiro nesse momento, nos seus últimos 5 jogos, tem 3 derrotas, 1 e 2 vitórias, perdão. As suas últimas 3 derrotas são consecutivas. O Cruzeiro vem de 3 derrotas seguidas neste Campeonato Brasileiro. Derrota para Internacional, a derrota que aconteceu também nesta última rodada de Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não consegue desempenhar uma derrota que, é claro, machuca o Cruzeiro contra o Coritiba e faz com que, inclusive, por consequência de atitudes dos seus torcedores, o Cruzeiro tenha que desempenhar os seus próximos jogos até o final do Campeonato Brasileiro sem público. O Cruzeiro terá pela frente jogos decisivos. O Cruzeiro tem apenas 32 partidas neste Campeonato Brasileiro e terá 6 jogos daqui para frente. E nos seus 6 próximos jogos, não poderá atuar com nenhum torcedor. O Cruzeiro enfrentará o Fortaleza nesse próximo sábado, dia 18 de dezembro, um jogo que será no Castelão, mas o torcedor cruzeirense não poderá estar presente. Além disso também, o Cruzeiro enfrentará o Vasco no Mineirão, dia 22, não poderá vir público. Contra o Goiás, o Cruzeiro também jogará no dia 27, Atlético Paranaense numa quinta no Mineirão no dia 30, Botafogo no dia 2 de dezembro e depois Palmeiras na última rodada do Campeonato Brasileiro. Todos esses jogos sem público, mas o que mais preocupa são os jogos contra Vasco, Atlético Paranaense e Palmeiras na última rodada. O Cruzeiro não poderá contar com o apoio do seu torcedor. E não apenas o Cruzeiro, como também o Goiás. Aliás, o Coritiba, atual vice-lanterna do Campeonato Brasileiro com 29 pontos, que vem de 2 vitórias consecutivas. Acredito eu hoje que o Coritiba viu seu melhor momento dentro da competição. Nos últimos 5 jogos, nos últimos 15 pontos disputados, o Coritiba conseguiu conquistar 9 pontos. Vencendo o América, vencendo o Cruzeiro dentro da Vila Capanema, vencendo o Internacional, inclusive, dentro do Beira-Rio. É uma equipe que está no momento descrescente, mas que dificilmente conseguirá permanecer na elite. E se havia ainda uma esperança, ela com toda certeza também foi muito quebrada nessa tarde de hoje, com a informação dada em que tanto Cruzeiro quanto Coritiba, devido ao que aconteceu no último sábado, não poderão levar mais público aos estádios. Só para trazer aqui a decisão a vocês, o Coritiba e o Cruzeiro foram punidos preventivamente, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportivo nesta tarde de quinta-feira. Eles vão jogar sem público pelos próximos 30 dias, automaticamente até o final do Campeonato Brasileiro. Esse foi um pedido feito pela Procuradoria-Geral do STJD devido ao ocorrido deste último sábado no estádio da Vila Capanema. O jogo precisou ser inclusive paralisado e foi retomado após quase 40 minutos de paralisação lá no estádio hoje do Paraná, onde o Coritiba atuou nesta última rodada. Então, Cruzeiro e Coritiba não atuarão com público. Olha a situação do Cruzeiro, olha a situação do Coritiba. Cruzeiro com um novo treinador, o Cruzeiro trouxe o Paulo Autuori, tirou o Paulo Autuori do cargo de coordenador técnico e colocou ele na beirada de campo para ser o comandante por essas próximas 6 partidas que ainda restam de Campeonato Brasileiro para o Clube Mineiro. Mas olha, torcedor, o momento do Cruzeiro é de confiança zero. O momento do Cruzeiro é de preocupação, pois está dentro da zona do rebaixamento. Eu tenho convicção de que sem o apoio do torcedor cruzeirense,
vai ficar muito difícil. E exatamente como a gente colocou na capa do vídeo, rebaixamento hoje para o Clube Mineiro é uma realidade, assim como também para o Coritiba. Com todo o respeito do mundo, até porque o Cruzeiro é um clube grande, é um clube gigante do futebol brasileiro. Mas hoje, se eu tivesse que elencar, escolher 4 clubes dentre os 20 deste Brasileirão a serem rebaixados, pelo momento que vivem, eu elenco América, que já está rebaixado, Coritiba, que vive uma situação complicada na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, 9 pontos atrás do primeiro time fora da zona do rebaixamento, com apenas 12 para serem disputados, também rebaixado, agora sem público, piorou ainda mais. O Goiás, que hoje não tem treinador, está a 5 pontos atrás, aliás, 3 pontos atrás do Bahia, uma situação muito complicada também neste Campeonato Brasileiro, precisa tirar esses 3 pontos em 12 pontos a serem disputados em 4 rodadas, uma situação dificílima também para o Goiás, e o Cruzeiro, para mim, é mais um desses rebaixados. Emocionalmente, vai pesar essa reta final de Campeonato Brasileiro para essas equipes, e não vejo saída para Cruzeiro, Coritiba, Goiás e América Mineiro já rebaixado. Essa é a minha opinião, mas para torcedor vascaíno é importante falar, Cruzeiro punido e o jogo contra o Vasco será com portões fechados em Belo Horizonte. Você acha que isso é benéfico para o Vasco da Gama? Eu acho que é benéfico demais. Jogar contra o Cruzeiro no Mineirão, o jogo com certeza seria uma grande pressão para o Vasco da Gama. Sem público, vai ser muito bom para o gigante da colina. E olha, torcedor vascaíno, para finalizar aqui o vídeo, falar sobre esse 2024. Pois sim, 2024 hoje para o Vasco da Gama é algo muito palpável. E o que significa isso? 2024 hoje para o Gigante da Colina é um ano em que o Vasco já começa a planejar por saber o que poderá vir a acontecer. Algo em torno de 4 meses atrás, o torcedor vascaíno não poderia pensar em um 2024, pois a grande expectativa é que o Vasco viesse a disputar uma Série B. Então o Vasco da Gama teria que fazer um replanejamento do seu ano, tirar alguns atletas do seu elenco, não fazer grandes contratações por ano que vem e disputar novamente uma Série B. Era isso que passava na cabeça do torcedor. Mas agora, nesse momento, a 3 pontos à frente da zona do rebaixamento, numa situação muito confortável dentro da tabela, com um jogo a menos, e tendo a possibilidade de, caso vença o Cruzeiro, na minha opinião, se livrar da queda da segunda divisão no ano de 2024, o Vasco começa a planejar a sua temporada de 2024 com mais calma, mais tranquilidade. O Vasco hoje é uma equipe que tem mais calma para pensar no seu próximo ano. E é exatamente por esse motivo, nomes começam a aparecer com mais evidência no noticiário Cruz Maltino. A gente nesses últimos dias teve a informação, por exemplo, do Souza. Souza é um nome que já está fechado com o Vasco para a próxima temporada. Fez uma artroscopia no Rio de Janeiro, se cuida no CT Moacir Barbosa junto aos médicos do clube, treina no CT Moacir Barbosa, inclusive junto com o elenco do Vasco, e na partida do último domingo foi até o vestiário após o apito final, esteve com os atletas, pegou a camisa de Dimitri Payet e Veguete e já cria esse certo vínculo. O Veguete foi jantar na casa do Souza na última segunda-feira. Além disso, também o próprio Denilson. Denilson é um destaque do Campeonato Brasileiro, que hoje veste a camisa do Cuiabá, tem apenas 22 anos de idade e é um nome que figura na lista de possíveis atletas que chegarão ao Vasco em 2023. Um nome que está ali naquelas metas. Nome que com certeza está naquela lista de jogadores que interessam ao Gigante da Colina. Informações, inclusive, vão até além de que o Vasco já até mesmo consultou o staff do atleta para buscar a possibilidade de uma contratação do jovem volante de 22 anos. E hoje tivemos mais uma informação, não apenas por parte do Vasco, mas também a parte de Corinthians e de Grêmio. Informação que tivemos, torcedor vascaíno, é que Vasco, Corinthians e Grêmio tem um nome na sua lista de jogadores no radar para a próxima temporada. O nome que hoje é o grande destaque do América Mineiro. Se temos que elencar, dentre esses 4 últimos colocados do Brasileirão, um atleta de destaque, não tenho dúvida. O nome de destaque é Gonzalo Mastriani, uruguaio de 30 anos de idade, que começou a sua carreira no Cerro do Uruguai. Após essa passagem no Cerro, vestiu a camisa de um clube lá da Sérvia, passou pelo futebol português, onde vestiu a camisa do Olhanense, voltou para o Uruguai, onde vestiu a camisa do Rentistas e brilhou a partir de 2019 no futebol equatoriano. Ficou no Equador de 2019 até 2022, onde passou pelo Guayaquil City, onde teve uma brilhante temporada no ano de 19 em 28 partidas, marcando 14 gols, e se destacou também vestindo a camisa do Barcelona de Guayaquil, um dos maiores clubes do futebol equatoriano.
Em 2022 foram 27 jogos e 10 gols marcados. Na janela do meio do ano passado, o América Mineiro se interessou pela contratação do Gonzalo Mastriani e conseguiu a sua chegada. Porém, nesta temporada que ele vem de fato sendo o melhor dos atletas desse América. Se o América ainda conquista pontos, se o América faz gol, é graças a Gonzalo Mastriani. Em 40 jogos nessa temporada, o Mastriani tem 21 gols marcados. Um elenco não tão bom assim do América Mineiro, o Mastriani consegue ainda fazer gols e se destacar. E exatamente por isso, esse nome, nesse momento, está sendo monitorado pelo gigante da colina. O Vasco da Gama monitora sim a situação de Gonzalo Mastriani. A informação que tivemos nesta parte da tarde de hoje é que há a possibilidade do Vasco fazer uma oferta sim nessa janela de transferências. Inter e Corinthians também observam. E é importante falar com vocês. Lucas, isso em si é uma notícia, fato de Vasco estar observando o Mastriani? É sim, mas é uma notícia que o torcedor vascaíno não pode se apegar muito. Pois assim como acontece com o Mastriani, assim como aconteceu com o Denilson, vários outros atletas estarão na mira do Vasco até o final deste ano e no início do ano que vem. Não é porque o Vasco observa que o Vasco vai contratar. Não é porque eu estou falando de Gonçalo Mastriani que esse é o primeiro reforço do Vasco na temporada. Então tomem muito cuidado. Eu vou para o meu 4º ano de canal. A cada ano que passa a gente se profissionaliza mais, a gente ganha mais experiência, a gente tem mais cuidado para trazer mensagem e informações a vocês. E principalmente eu falo, tome muito cuidado a partir desse momento de janela de transferências, onde você vai ouvir as suas informações. Há uma lista no Vasco de atletas que interessam. Isso é um fato. Gonzalo Mastriani está nessa lista, até porque o Vasco hoje não tem atacante reserva para o Paulo Verratti. Reserva, entre aspas, seria o Sebastião Ferreira. Não desempenha e o seu contrato com o Vasco é apenas até o final do ano. O Vasco precisará ir até o mercado em 2024 para buscar um centroavante. O Gonzalo Mastriani seria um baita de um nome, mas cuidado, não é porque estamos falando sobre ele que ele virá para o gigante da colina. Mas deixa aí a sua opinião. Mastriani é um nome que interessa? O certo é, o Vasco já começa a planejar o seu 2024 e a cada dia que passa se intensifica ainda mais esse planejamento. A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quinta-feira. Retornaremos, é claro, amanhã às 7h. Contaremos com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas.